Vivam todos! Estamos a terminar o capítulo 6º do Evangelho de São Lucas, o Sermão da Planície, e depois de nos passados 2 domingos termos escutado palavras de Jesus que são difíceis de ouvir, que são provocatórias, que inquietam muito a nossa vida, quer mostrando um caminho de felicidade onde muitas vezes nós só vemos sofrimento, quer apontando o caminho de nos assemelharmos, de imitarmos a Deus Pai, que é bom até para os maus e para os ingratos, para amarmos os inimigos, porventura nós poderíamos ficar com essa hesitação e pensar, mas será bem assim? Será que é mesmo assim? Será que estas palavras se podem entender desta forma e desta maneira? A verdade é que estas palavras de Jesus não são apenas um discurso teórico, não é apenas uma ideologia. Elas refletem o que é a sua vida, o que é a sua maneira de viver, o que é a sua maneira de estar. Como é que Jesus se coloca na vida perante os homens, a partir do Pai e com este mandato do Pai. E por isso hoje, o que nós ouvimos é impossível de argumentar contra, porque são palavras tão simples, palavras tão evidentes, palavras tão claras, que elas na verdade vêm dar a clareza que nós precisamos de ter para confiar em Jesus. Vêm, sobretudo, sublinhar aquilo que Jesus disse, fazei como eu faço, porque um cego não pode guiar outro cego, e de facto quem não vê, quem não sabe, acabará por cair em alguma cova. Jesus apresenta-se como mestre e convida-nos a sermos discípulos dele, a imitá-lo a ele e não a procurarmos outros mestres ou nos arvorarmos em mestre, porque de facto uma árvore má não pode dar bons frutos e porque de facto precisamos de retirar as traves que tantas vezes nos bloqueiam e não nos deixam ver claro. Nós temos uma capacidade incrível de sentirmos a mais pequenina injustiça que nos façam e temos muita dificuldade em perceber as injustiças que fazemos aos outros, porque dentro da nossa lógica, da nossa cabeça, tudo faz sempre tanto sentido e é tudo sempre tão claro. E por isso há traves incríveis que nos toldam a vista e nós achamos que podemos, e que vemos claramente, e que podemos tirar os pequenos argueiros, os pequenos ciscos dos olhos dos outros. E de facto uma árvore conhece pelos seus frutos. O Senhor Jesus diz que a nossa boca fala da abundância do coração. Volta a dizer que aquilo que nós pensamos não se trata apenas daquilo que nós dizemos depois de refletirmos muito. Trata-se de identificarmos exatamente o nosso pensamento que se verte nas palavras, aquilo que verdadeiramente nós pensamos e acabamos por fazer, mais às claras ou menos às claras. Tudo isso vem do fundo do nosso coração, é fruto do nosso pensar, é fruto do nosso pulsar. Na passada quinta-feira todos fomos acordados com a terrível notícia da guerra. E de facto nós vemos e percebemos que a humanidade dificilmente aprende. E no século XXI, acordarmos com bombardeamentos, acordarmos com estas notícias, percebermos que os homens de facto olham demasiadamente para si, têm traves incríveis à sua frente, arvoram-se em mestres, arvoram-se naqueles que têm toda a sapiência, toda a razão, que têm toda a legitimidade, é terrível. E aqui não se trata de dizer que uns são bons, os outros são maus, uns são as vítimas, os outros são os agressores. Eu creio que todos nós e cada um de nós tem que perceber que tem a ver com toda esta ambiência, que tem a ver com a própria sociedade, a maneira como nós nos posicionamos, a maneira como nós estamos. E tantas vezes é o medo que não só nos tolhe, mas também nos leva a tomarmos estas atitudes agressivas. É porque tenho medo que o outro me faça mal, que eu então ataco. É porque toda a gente sabe isso. Os cães mordem quando têm medo. E é incrível, não é? O medo, que é para nós um sentimento tão inútil, não é? O Jesus está sempre a dizer para nós não termos medo. Ou nos tolhe, ou nos leva, ou nos impulsiona para fazermos algo que não devíamos fazer e que fica completamente desprovido de razão. E como estas palavras de Jesus ganham uma verdade, ou melhor, ficam tão claras no momento que se vive. A cegueira e que acabamos por cair em buracos, as traves que não nos deixam ver claramente os argueiros e, sobretudo, os maus frutos que vêm destas árvores, que até são frondosas, que até são bonitas, que até parecem simpáticas, que parecem ótimas,
mas de facto acabam por dar maus frutos. As árvores conhecem-se pelos frutos. O Papa Francisco desafiou-nos a fazermos quarta-feira de cinzas, dia 2, um dia de jejum e de oração. Convidou-nos a tomarmos atitudes verdadeiramente de paz, reconciliadoras, todos nós, a sermos muito mais acolhedores e compassivos para com os nossos irmãos. A nossa Conferência Episcopal lembra-nos que podemos confiar na oração, sobretudo a oração do terço, como em Fátima Nossa Senhora revelou aos pastorinhos. Não seremos abandonados por Nossa Senhora. Ela nos consolará e ela por intercessão dela também a paz virá. Se todos acreditarmos mesmo nisso, se todos o desejarmos, se todos o quisermos, o poder da oração é incrível. Esta união espiritual que nós conseguiremos pode produzir abundantes frutos. Por isso, olhem, é uns dias difíceis e de incerteza que nós vivemos, certamente, mas com a beleza da fé, com a certeza, com a perseverança da fé, nós salvaremos as nossas vidas. Como Jesus dizia, descrevendo os cenários todos terríveis, ele pedia-nos: erguei-vos, levantai a cabeça, pela perseverança salvareis as vossas almas, está perto de vós a vossa redenção. Para vós e para todos os vossos, um santo e um ótimo domingo e uma boa semana.